Vocês, porém, são geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ei, aí é a sua identidade. É o seu direito. Mas sabe qual é a sua responsabilidade? Para anunciar as grandezas daqueles que o chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Não pode parar em você. Você é responsável. Você acabou de cantar e ainda tem fome, tem lenha para queimar. Que deixou e queimou todos os outros amores. Mas tem a sua parte. A sua parte. O Senhor nunca fará. Então você pode cantar isso de novo. Aleluia. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua santa palavra, Pai, que é viva e eficaz. Obrigada, Pai, porque você nos deixou consolador. Obrigada porque não estamos mais sós. Você está dentro de nós. Obrigada pela tua boa mão. Oh, Pai, decidimos levar a mente cativa em obediência à sua palavra. Queimamos agora outros amores que ficou atrás daquelas portas, Senhor. Não importa. Quando voltar para os nossos lares, tudo será resolvido. Pai, estará resolvido nos esperando. Obrigada, Pai. Obrigada porque eu não vim falar de mim, Pai. Eu vim falar de você. Eu vim falar do que você é. Do que você conquistou para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu me esvazio de mim. Para que você vença, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Pai, eu escolho ser responsável. Eu escolho com que essa chama não pare em mim. Eu escolho transbordar. Você sempre será a nossa escolha. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, queridas. Graça e paz, queridos. Boa noite. Vai tudo bem? Amém. Isso aí, vai ficar melhor. Hoje eu vou, lógico, ministrar a palavra, senão eu não estaria aqui. Mas esse tema que Deus trouxe no meu coração, eu acho que em julho a gente foi para a conferência de ministro do ano passado. E o Verbo estava lançando um livro maravilhoso, que eu vou falar sobre ele, de Andrew Wommack. E eu li aquele livro e algumas coisas ficou dentro do meu coração. Mas em setembro Deus tratou mais algumas coisas comigo. E quem sabe que quando a gente recebe uma palavra, não é para vocês. Primeiro é para edificar o ministro. Então Deus tratou algumas coisas comigo. Em dezembro eu iria ministrar essa palavra e Deus me levou para outra direção. E agora Ele me deu permissão para ministrar para vocês essa palavra e eu vou ministrar.
E o tema de hoje é excelência, uma cultura do céu. Você se anima? Eu fico muito animada. Eu amo esse tema, porque eu acho que tudo que foi criado, ele foi criado para um fim proveitoso. Eu acho não, a palavra de Deus já diz que tudo que foi criado foi para um fim proveitoso. Nada é desperdiçado e tudo é para ser usado na sua totalidade. Deus não criou nada para ser usado pela metade, ou para ser instruído, ou ser manifestado para outra pessoa pela metade. E para falar de excelência, eu procurei primeiro a definição do que é excelência. Uma definição básica. Googando, você descobre o que é. E excelência é a qualidade do que é excelente. Qualidade. Se eu dissesse assim para vocês, ó, essa taça aqui é de um cristal de qualidade. Vocês iam dizer, uau. Júlio, se tivesse aqui, ele ia dizer, uau. Mas excelência é uma qualidade superior. Aí, então, eu disse, então vou pesquisar o que é excelente. Excelente é que é de ótima qualidade, que é muito bom. Aí veio o baque, que quase que eu caio, porque está lá no dicionário, está no Aurélio. E não é o Marco, é o Aurélio só. É associado a caráter. Então, assim, se você não percebeu, você faz parte de um ministério de excelência. Quem já me ouviu falando, já me escutou dizendo que eu sou verbiana até Jesus voltar. Porque nesse ministério eu recebo uma palavra e sou instruída à luz de uma palavra. Eu sou estimulada a buscar conhecimento acerca do que eu sou e o que eu tenho direito. Mas não só isso, você faz parte de um ministério extremamente organizado. Eu fico maravilhada como a gente acabou de ter uma aula agora na escola de ministro. A gente tem alguns ministros aqui de casa a casa. Você se alegra? Amém. Se alegra porque depois é a tua vez. E a gente acabou de ter uma aula que para alguns ia dizer, para que isso, meu Deus? É sobre aspectos legais. E você assistindo aquela aula, você poderia dizer, uau, como o ministério a qual eu estou inserida, ele está preocupado nos mínimos detalhes, não só para que se faça tudo de excelência, mas que a palavra de Deus seja cumprida na totalidade, associada com as leis. E isso é um privilégio, queridos. E eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para algum evento nessa igreja. Sabe que tudo que a gente faz aqui é com o máximo de excelência. O máximo de excelência. De repente, você pode dizer, mas assim, você nem pode entrar com água aqui no templo, que é para não molhar o carpete. Você pode dizer amém? Amém? De fato, não temos carpete, mas já temos que nos comportar como? Como se já tivesse, como se já chegou. A gente pode até não ter carpete, mas a gente faz o nosso melhor com excelência. Né? E quando a gente senta sempre para fazer essas reuniões de como vai ser, é tudo planejado nos mínimos detalhes da excelência, departamento a departamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para um culto de mulher ou para a conferência de mulher que teve aqui nessa igreja, ou para algumas mulheres, agora em outubro passado, a gente foi para a conferência de mulheres lá em Campina Grande. E como a extensão da excelência dentro das nossas possibilidades é transmitido. Diga assim para a pessoa do teu lado, você faz parte de um ministério de excelência. Excelência vem do grego arate. Olha, que os estudiosos aí de grego adoram o estudo do grego, mas eu ainda não aprendi a falar grego corretamente. E é mais ou menos o seguinte, é cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. Eu vou fazer com um objeto, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. Por exemplo, esse copo. Ele está cumprindo o papel dele com excelência. Ele foi criado para que a água colocasse aqui dentro, contesse, uma pessoa pegasse e tomasse. Ele está cumprindo o propósito dele. E sabe que você foi criado para um propósito? Você não foi colocado na terra porque Deus, eita, passou despercebido fulano, nasceu. Não. Ele tinha um propósito e disse assim, eu vou criar a Patrícia para desenrolar essa parada para mim.
É Patrícia que vai desenrolar. Ele primeiro criou um propósito. E depois ele criou você. Aleluia. Então vamos começar a abrir a Bíblia para todo mundo pensar que eu estou só na teoria. Vamos abrir lá em Daniel 6:3. E diz assim, ó. Não tem como falar de excelência e não falar de Daniel. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando você vai pegar para a palavra original desse espírito excelente, se refere a um caráter que havia sobre a vida de Daniel. E uma vez escutando uma ministração, eu não lembro quem era o ministro, e ele fez uma comparação muito legal. Vocês já perceberam que na Igreja Católica tem muita arte. Tanto pintada como estátuas, eles investiam muito em artes, porque eles diziam que o belo aproximava, conectava as pessoas ao Criador. O belo conectava as pessoas ao belo. Não é lindo? E para falar de excelência, uma vez eu falei aqui sobre a teoria da janela quebrada, eu não sei se você se recorda. Mas é mais ou menos assim. Em 1982, o cientista político James Wilson e o psicólogo criminalista George Kelly publicaram um artigo que estabelecia pela primeira vez uma relação de casualidade entre a desordem e a criminalidade. E, basicamente, eles pegaram um estudo alemão, que não estava altamente desenvolvido, e nesse estudo alemão dizia assim, que se uma fábrica está lá fechada, desativada, e se suas janelas permanecessem intactas, a fachada, as portas, o portão, os muros, todos no lugar, não dava legalidade para a criminalidade, ou seja, para os bandidos pensarem, opa, isso é terra de ninguém. Eu posso entrar e pegar qualquer coisa, olha como está, por causa do seu estado. Então, eles foram lá e quebraram uma janela para ficar à mostra para a rua. E quando eles verificaram 3 dias depois, esse prédio ele estava todo depredrado. Já tinham levado algumas janelas, já tinham levado os portões, a porta já não existia. Então, esses dois americanos, tanto o cientista político como o psicólogo, eles se uniram, fizeram um estudo que era para ver se era pela questão de localidade. Tanto é que esse estudo ele é base para a segurança nos Estados Unidos. E o estudo eles fizeram o seguinte, eles pegaram um carro, 2 carros do mesmo modelo. Um ele colocou nos subúrbios de Nova York. E o outro ele colocou em uma famosa rua na Califórnia. E se verificou que o de Nova York, em algumas horas, ele tinha sido todo depenado. Já esse outro carro, que estava num bairro nobre, se passou dias e nada aconteceu. Acendeu uma antena, ele, opa, tem falha aí nesse estudo. Então, um deles pegou e disse assim, vamos quebrar uma das janelas para ver o que acontece. Está no bairro lá, nobre, vamos ver o que acontece. Quando eles quebraram a janela, algumas horas depois, o carro estava no mesmo estado que estava lá em Nova York, todo depenado. Então, eles constataram que a questão de desordem não tinha nada a ver com a questão social. E eu vou ler a conclusão desse estudo. A desordem faz com que a criminalidade infiltre-se na comunidade, causando decadência e má qualidade de vida. Era isso que eu dizia, eu não sei se você está entendendo. Eu gosto muito do que diz Sandra Roberta, ela diz assim, que um ambiente limpo e organizado reflete uma vida espiritual equilibrada. Gosto muito também do que diz Aristóteles. Excelência é uma arte conquistada por treino e hábito. E o louvor acabou de tocar agora, se achou muito bonito, mas um dia desse eu vim com a diaconia para a limpeza. Era um sábado à tarde, se eu não me falha a memória. A gente ia ter um culto à noite. E acho que era a Lohana, a ministra, que ia ser do domingo. E olha, eu vou dizer o que é que a gente fez. A gente recolheu todas essas cadeiras, que essas cadeiras são todas recolhidas, varreu. Os meninos passou pano, a gente começou a varrer lá fora, lavou os banheiros, limpou a sala de ita, o berçário onde é feita a consolidação.
Aí a gente limpou a antessala, a gente limpou a copa, onde fica o nosso material. E Lohana continuava aqui. Eis-me aqui, outra vez. No domingo, quando ela cantou a música, eu não conseguia parar de rir. Porque ela passou 4 horas ensaiando essa música. Cantou o quê? 3 minutos, 4 no máximo. Então, é tudo uma questão de treino. Para tudo que se acontece, houve treino. A gente vê muitas vezes um atleta e ele vai lá correr para os 100 metros rasos. Mas você sabe que aquele homem se preparou por anos, às vezes por década, acordou de manhã, foi dormir muito tarde, treinou em média 18 horas por dia, fez musculação, resistência, natação para controlar a respiração. Mas você só viu os 100 metros. Eu estou só na introdução, esse cronômetro deveria estar zerado. Isso é só a introdução. Aí eu fiquei pensando, sabe? O outro livro, ele me levou a essa reflexão. Como será que era o trabalho de Jesus enquanto carpinteiro? Será que ele fazia um trabalho meia boca, no popular bem rasgado? Você acha que se ele fizesse um trabalho meia boca, as pessoas tinham parado para ouvi-los? Muitas daquelas pessoas o conheciam. Não é filho de Maria, tanto é que ele foi desonrado. Mas antes dele ser desonrado, ele chamou a atenção de uma multidão que o conhecia. Você acha que ele tinha chamado a atenção dessa multidão? Que, esse não é Jesus, né? Aquele que deixou a coluna lá de casa troncha. Ele não teria chamado a atenção da multidão. Então, fica um ponto de reflexão. A Bíblia não diz como era o trabalho dele. Então, o que a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar. Mas a gente pode chegar a uma conclusão. Como seria o trabalho de Jesus? Esse eu vou deixar você pensando em casa. Amém? Aí, pensando mais um pouquinho, eu pensei no modelo de Deus, um modelo de excelência de Deus. E quando a gente vai lá para Gênesis 1, a gente vê, né, a criação. Ele sai dizendo, ele vê a escuridão e diz, haja luz, e houve luz. E ele chamou a luz de dia e o escuro de noite, e houve tarde naquele dia. E depois ele fez o céu, pintou de azul, né? O céu não tem cara de céu, gente, né? Ele fez o céu. Aí depois o firmamento, que era o mar, e ele fez, esse mar não está bom, vou recuar. Aí recuou. Aí o que ele recuou, ele chamou de terra e lá de mar. Ele disse, ficou legal, está faltando um verde. Vamos fazer relva agora. Aí botou um monte de árvore. Ficou muito legal a paisagem. Aí depois ele disse, vamos fazer então agora os animais terrestres. Agora os animais aquáticos. Aí então ele fez o homem. Você reparou como é um sistema organizado de trabalho? Amém? E fica mais uma reflexão de excelência. Você andará em rua de ouro. Eu acredito muito que é porque tudo aquilo que a gente trabalhou a vida toda, a gente vai pisar, de tão insignificante que é. Mas se há uma coisa que damos valor hoje, ele preparou um melhor para você. Eu estou muito animada para o banquete, eu não sei se você, mas eu estou muito animada porque o que vai ser o cardápio desse banquete. Aleluia! Glória a Deus. Podemos escolher fazer as coisas do jeito de Deus. Dada a introdução, eu vou começar a ministração. Amém? Amanhã é feriado, então você está tranquilo. Amém? Vamos embora. Então, eu vou falar um pouquinho agora de identidade. Na ministração lá de dezembro, eu falei um pouquinho, mas eu trouxe mais alguns elementos e quero dividir com você. Identidade é composto de traços que nos fazem iguais, que nos fazem parecidos, né? Que vem do latim idem, que significa o mesmo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. Deus é espírito, se comunica com nós através do espírito. E como é, Jaqueline, que eu faço então? Através do novo nascimento. Pode abrir aí 2 Coríntios 5,17, por favor? E diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você é a nova criatura? Amém. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Lá em Ezequiel 36, 26, ele diz mais ou menos assim, que ele vai tirar o coração de pedra e dar ao homem um coração de carne. Com esse novo nascimento, ele reconecta o homem que caiu lá no Éden. Se você não sabe a história, lê lá a tua Bíblia, está entre Gênesis 1, o 3 é mais específico. Amém? E ele reconecta o homem.
E a intenção do diabo é sempre duvidar, nos fazer duvidar da nossa identidade. Lá nos evangelhos de Mateus 4 e Lucas, a gente vê Satanás por 2 vezes dizer: se és o Filho de Deus. Vocês acham que o diabo não sabia que ele era o Filho de Deus? Todo mundo já sabia, porque lá em Mateus, no final do 3, Deus diz assim, abre-se o céu, no momento que ele se batiza, o Espírito Santo vem sobre Jesus e diz: este é meu Filho amado, em que eu me comprazo. Então, se todo mundo ouviu e escreveu, o diabo também ouviu. Então, o diabo também sabia quem ele era. Mas o que o diabo queria fazer era que ele duvidasse da identidade dele, de quem Deus já havia dito quem ele era. Assim como ele fez com Eva. Ele foi lá para a bestalhada e disse assim: olha esse fruto maravilhoso, né? Manifestado como serpente. E disse para ela: olha, se você comer, você será como Deus. Mas a abestalhada, ela já era como Deus. Lá em Gênesis 1:27 diz que ele criou homem e mulher e soprou dele dentro do homem. Então, dentro do homem já tinha o ídolo, já tinha o mesmo de Deus. Amém? Aleluia. O primeiro Adão pecou porque não conhecia a sua identidade. O que você não conhece tem o poder de feri-lo. Andrew Wommack. Eu queria que fosse minha essa frase, mas não é. E vamos lá abrir de novo a Bíblia. Vamos lá para Daniel 1. Vamos ler do 3 ao 6. Aleluia. E diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que lhe trouxesse alguns dos israelitas de família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Ele receberia um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passaria a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles foram escolhidos porque primeiro eram jovens, de boa aparência, aptidão, eram cultos e tinham conhecimento. E para servir aquele sistema pagão, ele tinha que se despir de toda a sua identidade. A missão dada a esse oficial era despir aqueles 4 homens de tudo que lhe lembrasse a sua terra e o Deus que ele servia. Quando olharam para eles, viram que tudo que estava neles representava a antiga cultura dele. As roupas, a alimentação e os nomes. Eu quero que você vá agora para o versículo 7. E no versículo 7 diz assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abidnego. Sabe, porque tudo o que tinha na vida daqueles homens representava a aliança que ele tinha com Deus. A primeira coisa que o diabo vai te dizer é que você não é aquilo que um documento já atestou que você é. A primeira coisa que ele vai dizer, vai querer mudar o teu nome. O que significa o nome de Daniel? Juiz de Deus. O nome de Ananias já favoreceu. Misael, quem Deus é? Azarias, já o ajudou. Você entende que esses homens eles precisavam ser despidos da sua cultura e ser um babilônico. Mas será que eles aceitaram? Vamos ler lá o 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Eu quero que você fique aí, nessa palavra, decidiu. André, uma vez ministrando aqui, ele disse que o reino de Deus
se move por decisão. Esses homens, eles se posicionaram no princípio de Deus e disse assim, você pode ter roubado, levado as minhas roupas e me dado vestes novas. Você me deu até nome novo, mas eu sei quem eu sou. E decido não me contaminar. Aleluia, é muito forte. Romanos 12, 2, ele diz para nós não copiar o sistema desse mundo. Eu gosto muito da versão NVI, que ele diz assim, não se amolde, não crie forma do sistema desse mundo. Aqui você é peregrino e estrangeiro. A sua terra, a sua pátria é celestial. Seus pés estão aqui, mas você pensa com a cabeça de lá. Aleluia, glória a Deus. E sabe, queridos, esses homens não se moldaram ao sistema. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Quando a gente diz assim, eles foram levados cativos. Eles foram levados como escravos. Não foi consultado, não. Ô Daniel, ô Ananias, vocês estão afim ali de dar um pulinho na Babilônia? Não. Eles foram levados contra a vontade dele. E aqui, a palavra não fala dos seus pais, se foram juntos. Então, provavelmente, esses homens viram seus familiares serem assassinados. Eles viram seus vizinhos serem assassinados. Os amigos deles, criados de infância, serem assassinados. Se a gente lê um relato desse e que a pessoa mudou, a gente fala, o bichinho também, tudo cooperou contra. Mas esses homens, eles sabiam quem era. E quando você sabe quem você é a mesma coisa se eu chegar assim, Patrícia, seu nome agora é Diana. Tu aceita que teu nome é Diana? Porque há um documento que atesta que o nome dela é Patrícia. Fique com a sua identidade. Fique com o que Deus diz a respeito de você. Aleluia. E se você é uma nova criatura, o Espírito de Deus agora está dentro de você, o próprio Deus agora mora em você, agora você pensa como Ele. Amém? Você age como Ele. Você toma decisões como Ele. Aleluia. Abre lá Romanos 8, 29, por favor. Romanos 8, 29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme à imagem do Filho, do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ei, teu irmão foi o primeiro. Nós somos os outros. Você fica feliz com isso? Temos que renovar a nossa mente, a ponto de nossa identidade estar no Filho. Caso contrário, nunca desenvolveremos um espírito excelente. Aleluia. Você gostou de saber sua identidade? Agora a gente vai começar as atividades de com força. O outro ponto que eu queria trazer para você é falar sobre excelência no servir. E pastor Ricardo foi até revelação divina quando ele disse a seguinte frase: servir é para quem tem identidade. Sabe, queridos, vocês deviam se alimentar do que sai desse púlpito. Vocês creem que o pastor de vocês é um homem guiado pelo Espírito de Deus? Então, se alimente do que sai daqui. Sai pérolas preciosas para as nossas vidas. Servir é para quem tem identidade. E quando falamos de serviço, qual é a primeira pessoa que a gente pensa? Jesus. Abre tua Bíblia lá em Marcos 10, 45. E diz assim, pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Ele podia dizer, eu sou rei, eu sou autista, eu vou sentar e ser servido. Não, ele veio para servir. O seu ministério começa servindo, transformando água em vinho em um casamento. Está lá em João 2, de 1 a 11. Anota aí para tu ver em casa, seja crente de Berea. As pessoas dizem, você, está lá escrito, verifica, é segurança para a tua vida. Serviu independente das circunstâncias. Sabe que Jesus estava prestes a ir à cruz
ele cingiu uma toalha, se despiu da sua veste e foi lavar os pés dos seus discípulos, mesmo sabendo o que estava preparado para ele, a cruz em resgate da humanidade. E quando ele está lá, no Getsêmani, Pedro erra a cabeça do soldado e pega a orelha. Ele vai lá e restaura a orelha desse soldado, mesmo sabendo que esse soldado levaria ele para a cruz. Sirva independente das circunstâncias. Aleluia. Essa passagem está lá em João, de 1 a 15. Verifica. Servir é fazer mais do que o necessário, sem esperar nada em troca. Inclusive o reconhecimento. O tapinha nas costas. Servir é igual a serviço, diferente de ser visto. Servir é demonstrar o amor de Deus. Seja a resposta de Deus através do seu serviço. Sabe, queridos, que a gente tem a cultura das crianças frequentar suas salinhas. Mas por que a criança não pode ficar aqui? E não é que ela atrapalhe. Sabe que a criança, dependendo do estágio que ela esteja, ela vai começar a emitir sons característicos da idade dela correspondente para aquele momento da vida dela. Então, ela tem uma salinha específica, mas você sabe que a tua criança, ela não está lá com babá de luxo, ela está aprendendo essa palavra revelada na linguagem dela. Tem tantas crianças aqui, mais crentes que os próprios pais. Eu estou com dor de cabeça. Vem cá, mamãe, deixa eu pôr as mãos. A gente tem vários relatos disso. Quando os pais pensam em um medicamento, a criança, a oração primeiro. A sua criança, ela está sendo instruída à luz da palavra, com o máximo de excelência que essa igreja consegue dar para ela. Então, insiste em deixar a tua criança lá. A minha neta, eu sou avó, desculpa aí. A minha neta, quando vem para cá, eu acho maravilhoso, porque assim, ela vem esporadicamente. Mas quando ela sai falando coisa. Meu Deus do céu, é maravilhoso. É maravilhoso. Não que a gente não sente em casa e ensine. Mas a mãe dela chegou em casa outra vez, eu estou com dor de cabeça. Ela, pai, em nome de Jesus. 2 aulinhas que veio, gente. Não priva a tua criança de ter esse conhecimento revelado. Aleluia. Eu nem ia falar isso, mas... Lendo outro livro, que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês, tem uma frase bem longa, inclusive, mas muito interessante, de Martin Luther King Jr. E diz assim: se um homem foi chamado para ser um gari, ele deve varrer as ruas do mesmo modo que Michelangelo pintou, Beethoven compôs músicas, ou Shakespeare escreveu poesia. Ele deve varrer as ruas tão bem que todas as hostes dos céus e da terra pararão para dizer: aqui viveu um gari que fez seu trabalho muito bem. Queridos, eu não sei qual é a etapa da vida que você está. Qual é o teu trabalho, que não é secular, porque você é uma extensão do que você é aqui na igreja. Então, aqui você é uma coisa, lá no trabalho você é a mesma coisa. Então, não é outra coisa, não é um secular, não é outra coisa. Então, independente da atividade que você esteja no momento, faz com o máximo de excelência. Seja o melhor, seja pontual, seja o primeiro. Busque, corra velozmente. Aleluia. Agora eu vou falar numa área que as mulheres vão ter que me amar, senão não sobe. E eu subo e falo, fazendo para quem não quis. Eu quero falar um pouquinho agora sobre servindo a família com excelência. Abre lá a tua Bíblia, lá em 1 Timóteo 5,8. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aqui, Paulo estava dando algumas orientações a Timóteo de como devia conduzir, né? Trata as jovens como irmãs, as mães como mãe, né? As idosas como avós, e dizendo para ele, né? As viúvas que não têm parentes, como deveria ser cuidado. E essa parte é a pessoa que tinha família.
Coloca lá o versículo, por favor. Essa parte aí, ó. Não cuida. Do original grego, essa palavra ela reflete a cuidado no sentido material. Não é no cuida de, vozinha, eu te amo, deixa eu sentar no teu colo, um abraço, afeto. Não. É você investir, tomar conta de seus parentes. Cuidado à mesa. Ezequiel 41, 22, ele fala lá da reconstrução do templo. E ele, na descrição do altar, pasme, sabe o que é? Uma mesa. A descrição do altar, descrito em Ezequiel, é uma mesa. Como você está cuidando da mesa da sua família? Está botando um copo de requeijão? Com o talher queimado do fogo, misturando com o novo, porque, não, só queimou, isso dá para usar. A gente aqui em casa, dá para usar. É para gente. Aí chega a visita. Tira a porcelana que vovó deu na herança. Toalha de renda. Suplá comprado lá em Tati, só o top. A visita vai embora. Pega a panela, pá, em cima da mesa, te serve. Para aqueles que cuidam da sua família. Vocês ainda estão aqui? Vamos jantar, meninos. Vamos todo mundo para o sofá. Todo mundo assistindo, isso para lá. Há estudos comprovados que quando você come assistindo uma tela azul, o seu cérebro ele não processa que você se alimentou. Sabe o que acontece quando, logo em seguida que você acabou de fazer uma refeição? Ter fome novamente. E dá o que depois? Bucho quebrado. Queridos, a gente tem que dar honra para as pessoas que estão chegando fora da nossa casa. Amém. Mas os de casa merecem honra maior. É o teu marido, é a tua esposa, são os teus filhos. É a tua continuidade geracional sobre a terra. O que você está ensinando seus filhos? Porque sabe que quando a gente está lá, à frente da televisão, a gente está dando o mesmo exemplo às nossas crianças. E quando você vai lá dizer, não faz isso, a senhora não faz. Aí tu fica lá com a cara. Como é que esse menino tem uma resposta dessa? Porque ela é óbvia. Deixa eu ler aqui um estudo para vocês. No Brasil, de 30% a 40% das famílias não jantam junto. Em nenhum dia da semana. De 25% a 31% dos lares britânicos já não tem mais mesa. Construíram um negócio de cozinha aberta, as mãos à obra, com os banquinhos, e o povo come tudo olhando uma geladeira. Porque é super conceito. Para que mesa de jantar? Tem que ser refeições rápidas. Vocês ainda me amam? Tem outra pesquisa. Em 2004, uma revista americana publicou um estudo com 4.746 crianças e jovens, entre 11 e 18 anos, mostrando que as refeições em famílias frequentemente estão associadas a um menor risco de desenvolvimento no hábito de fumar, beber e usar drogas. Além do favorecimento em notas mais altas na escola e menor incidência de sintomas de depressão e pensamentos suicidas. Sabe por quê, queridos? Porque mesa é lugar de comunhão. Na mesa é o único lugar que nós ficamos, independente da nossa altura, olho no olho. Mesa é lugar de cura. É lugar de restauração. Eu incentivo você a voltar para sua casa hoje
e tratar os seus com maior estima. Vocês ainda me amam? Não ache luxo, homens, ter um aparelho de jantar arrumado em casa. Para que isso? É o nome de um demônio. Para que tu comprou isso? Lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, Deus começa a dar instruções a Moisés de como seria o tabernáculo e os utensílios que esse tabernáculo teria. Para quê? Para ele habitar entre o povo. Agora, deixa eu te dizer uma novidade fresquinha. Esse Deus agora habita em você. Jantando no copo de requeijão. Querido, se você não tiver condição, lava ele direitinho, seca ele direitinho e vai declarando: a minha louça de cristal, a minha taça de cristal fino. Começa a trazer a existência. Mas se você tiver o novo, desde que casou, em 1985, guardado, esperando a visita que você não tem tempo de receber para comer naquele aparelho, joga hoje a caixa fora e utiliza com a tua família. Aleluia. Vocês ainda me amam? Então eu vou entrar no último tópico, para depois a gente começar a finalizar. Excelência leva à promoção. Sabe, eu estava lendo cerca de um bambu chinês. E um bambu chinês, quando ele é plantado, ele passa 5 anos sem dar as caras, crescendo para baixo, criando raízes. Após 5 anos, ele implode da terra. E tem a capacidade para crescer 30 metros. Você acha que se ele não aprofundasse, não fincasse raízes, ele conseguiria crescer 30 metros? Ele rapidamente, com qualquer ventinho, cairia. Excelência te leva à promoção. E não tem como não pensar em promoção e não pensar nos próprios homens e autores que a gente lê. Quando você vai ler Rick Renner, quando você vai ler Tony Cook, o próprio Andrew Wommack, quando você vai ler, você vê que esses homens, antes dele ter um grande ministério, primeiro eles foram faxineiros em sua igreja local. E quando a gente traz para o nosso ministério, o nosso pastor é um grande exemplo disso. Serviu 11 anos na diaconia da Zona Norte, antes mesmo dele ter a equipe de limpeza lá profissional terceirizada. Quem vê-lo aqui em pé, imagine ele há 15 anos atrás, 20 anos atrás, servindo na sua igreja local. Uma vez eu escutei pastor Humberto dizendo que quando ele estava aflito, ele ia lá pedir ao pastor a chave para fazer uma boa faxina na igreja dele. E como é o ministério desse grande homem de Deus? Quando, imagine pastor Bud, ele saiu da terra dele, veio para o Brasil. Quanto esse homem não trabalhou? Olha o tamanho do ministério dele. O apóstolo Guto, nesse período, ele foi por muito tempo o segundo. Serviu, foi braço. E como é o ministério desse homem hoje? Aleluia. O próprio pastor João Roberto, jardineiro, foi pastor presidente da sede. Atrás de grandes homens de influência da palavra de Deus está o serviço. Eles primeiro precisaram ser fiéis nessas pequenas coisas para a promoção. Aí tu pode estar aí pensando, também está falando do povo. Bora para a Bíblia, bora. Vamos falar de José. Para você se familiarizar com a vida de José, você leia lá Gênesis de 37 a 45. José foi vendido como escravo. Em nenhum momento você vê ele murmurando na Bíblia, quando você lê. Serviu a Potifar, foi preso por uma coisa que não cometeu. Na prisão, serviu ao carcereiro dele. Não era o carcereiro dos outros, era dele. Como se estivesse servindo ao próprio Deus. Independente das circunstâncias. Vocês estão sentindo alguma familiaridade com Jesus? Independente das circunstâncias, serviu lá o copeiro e o padeiro real. Porque ele foi excelente nas pequenas coisas. Ele se tornou o segundo homem de uma potência mundial que hoje seria como os Estados Unidos.
Porque ele foi fiel aos processos para lhe levar a esse segundo. Tá bom, só tem esse. Davi, o mais novo de sua casa, da menor tribo de Israel. Quando chegou lá diante do gigante, o pessoal falou tanto da qualidade do gigante que, se você for ler, Davi tinha o peso do escudo do gigante. Mas Davi se lembrou que ele tinha sido fiel nas pequenas coisas. E quando ninguém está vendo, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo quando ele estava lá no campo, protegendo as ovelhas do pai contra o leão e contra o urso. E você sabe que, falando aqui no natural, você acha que tinha mais alguém além das ovelhas do leão e do urso e Davi lá? Se tivesse pegado uma ovelhinha, tu acha que o pai dele teria sentido falta? Mas ele decidiu, a ovelha não é sua, então dê ela para cá. E porque ele foi fiel, por trás dos bastidores, Deus o elevou como rei de uma nação. E ainda fez mais, perpetuou o trono dele. Por causa de fidelidade a processos. Pastor Ricardo, ele tem uma ministração muito boa sobre processos. Mais uma vez, abre lá teu aplicativo e vai atrás de palavras que saem do altar da tua igreja. Amém, glória a Deus. Andrew Wommack diz outra frase maravilhosa. Nossa atitude determina nossa altitude. Há uma conexão espiritual entre a atitude dos nossos corações e as nossas ações. Não adianta eu orar por promoção e não ter uma ação correspondente de exemplo. Um espírito excelente, ele te promove no teu lar, nos teus negócios e no teu ministério. E eu não falei o teu lar primeiro de qualquer forma. O louvor pode vir vindo para cá. De qualquer forma. Porque o teu maior ministério se chama a tua casa. Aleluia. E agora eu vou começar a fechar de verdade. Abre lá 2 Coríntios 3,18. E diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixa, por favor, esse versículo. De glória em glória. Somos transformados do caos para a glória. É de glória em glória. Você precisa estar numa estação gloriosa para ser promovido para outra estação de maior glória. Sabe, queridos, Deus, Ele não vai promover, não vai te promover enquanto a estação que você não estiver, ela for considerada como gloriosa. Aleluia. Coloca lá na outra versão, por favor. Que ainda tem mais sobre o versículo. A NTLH. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, tire as vendas do seu rosto. Qual é a sua estação que não é gloriosa? É as finanças? Gasta menos. Não é revelação, não pode usar contra mim. Gasta menos. A casa está bagunçada? Bota tudo abaixo, faz uma boa faxina. Ah, Jaqueline, você está falando isso porque você é excelente. Eu estou a caminho, sendo aperfeiçoada. Se você for na minha casa, tem uma boa gaveta para você me ajudar a arrumar hoje. Mas eu estou sendo aperfeiçoada. Lembra que eu disse que primeiro eu fui tratada?
para depois vir falar com vocês? Porque tinha áreas da minha vida que eu precisava ajustar. A tua glória maior não vai chegar enquanto as pendências que você tem hoje, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, não forem resolvidas. E tem mais. Esse aqui, com o rosto descoberto. Essa versão é maravilhosa, porque na outra versão do grego é justamente isso. É um véu que foi tirado. E não temos mais permissão de colocar, porque nos foi descoberto. Você lembra que Andrew Wommack disse que aquilo que você não conhece tem o poder de feri-lo. Hoje chegou o conhecimento. Aleluia. E lendo outro livro, ele fala sobre as armadilhas que impede a busca da excelência. Ele fala de 3. Um é a armadilha da mediocridade, que significa, do latim, a meio caminho da montanha. Falta de foco, desleixo, descuido em falta de dar continuidade. Você conhece pessoas que tem vários livros pela metade em casa? Lido. Aí começa outro. Benção, termina. Ah, não, mas está demorando muito. E quem está preocupado com velocidade? O que Deus espera de você é constância, intencionalidade. Ele não está preocupado com performance. Velozmente, que a gente cantou, é a carreira. Aleluia. Facilmente se entrega às distrações, diversões, ausência de objetivos desafiadores, atraso e falta de pontualidade. Os prazos não são cumpridos. Mas eu não estou falando para ninguém dessa igreja, é só para os irmãos lá da França, da Rússia, amém? A segunda armadilha da compulsão, que é justamente o contrário do medíocre. É um conceito excessivo de excelência. Sempre busca falha. Hiperperfeccionismo. Uma vez eu li o livro Toque de Mídias e eu digo muito essa frase de Kenneth Hagin. Todo extremo, ele é altamente perigoso. Geralmente vê Deus como um capataz rigoroso, sempre exigindo. Não, que para eu poder fazer alguma coisa, eu tenho que ler o Salmo 91, o 23, depois os 3 capítulos do dia, que é para ler a Bíblia em um ano, fazer 1 hora de oração. Amém, querido? Isso é altamente lícito. Se o teu coração estiver nisso, se for por uma obrigação, não passou do telhado da tua casa. O bom pastor, ele guia, ele não conduz, ele não puxa. Lá em Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Kenneth Hagin fala muito nos livros deles que essa voz interior, ela é mansa, calma, opcional. Aleluia. A armadilha da comparação. Davi se recusou a usar a armadura de Saul, simplesmente porque não cabia nele, não era para ele. Provavelmente, se eu der meu sapato para alguém, vai ficar muito folgado para um, ou vai apertar a ponto de alguém querer jogar na parede. Porque o que serve para mim, não serve para você. O que serve para você, provavelmente não serve para mim. E acaba competindo. Sabe, queridos, que isso aqui não é uma competição para ver quem é melhor, quem prega melhor, quem tem mais, qual é o evangelista que teve mais almas entregues lá enquanto ele estava falando a palavra de Deus. Nós somos um time. E um time, eu lanço para Marco Aurélio, ele lança lá para Paulo lança lá para Henrique, e assim vai, queridos. Basta, Marco Aurélio está na posição. Basta, Paulo está lá na posição. Aleluia. Tem uma frase bem interessante no livro de Tony Cook, de Charlie Woodon, que diz assim: coelhos não voam, águias não nadam, patos parecem engraçados tentando escalar, esquilo não tem pernas. Pare de comparar. Aprecie ser você.
Existe muito espaço na floresta. Aleluia. E agora, para finalizar de verdade, Eclesiastes 9:10. O que as tuas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Pois na sepultura, quando você voltar para o pó, quando você morrer, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. O que é que você tem hoje nas suas mãos? Ter fruto com o que está na sua mão. Excelência nunca foi sobre uma conta corrente positiva. É sobre uma atitude. É sobre caráter. É sobre a sua identidade. É sobre o que você é. Você pode ser excelente tendo só uma blusa, mas ela está sempre lavada, passada. Você pode ser excelente comendo pão com ovo. Adorava comer pão, não como mais glúten mais. Bota cuscuz. Mas servindo a sua família com o melhor. Servindo a outras pessoas na sua igreja local com o seu melhor. E sem busca de aplauso e de plateia. Existe uma plateia celestial para ti. Lá em cima. E isso basta. Você foi abençoado por essa palavra? Posso indicar os livros para vocês? Vai bombar de vender. Queridos, eu acho que esses livros, além de Em Busca de Timóteo, tem que ter na coleção de cada crente. Esse aqui é Excelência, de Andrew Wommack. Virou um dos meus autores preferidos. Ele tem uma linguagem maravilhosa. E outros, que é Leitura Anual, Qualificados, de Tony Cook. Queridos, aqui eu falei de Excelência, que é mais ou menos o capítulo 11 e 12. Mas esse livro aqui, ele fala sobre caráter. E se você estiver dizendo assim, Jaqueline, mas o livro é caro. E eu vou dizer para você uma vez que eu escutei através de Mísia. É porque você não calculou ainda o preço da ignorância. Gosto do que diz o pastor Edilson de Lira. Os livros serão teus conselheiros mais pacientes, porque eles terão paciência do teu desenvolvimento na tua medida, no teu tempo. Invista na sua vida espiritual. Essa palavra associada a um bom livro pode mudar a sua vida. Vocês ainda me amam? Sejam abençoados na prática da palavra, queridos.